Quero cumprimentar você que está me assistindo nesse momento. É muito bom tê-lo aqui. Eu não sei em que contexto você se deparou com essa gravação, mas uma coisa eu sei e eu afirmo com toda certeza: você é precioso para Deus. Jesus te ama. E eu sei que é muito fácil falar isso. Eu sei que isso pode soar como mais um jargão, uma frase repetitiva, mas nós temos uma certeza que é alicerçada em Cristo Jesus, o mesmo que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado e que hoje estende a sua mão para cuidar de nós. Ele é a nossa única salvação, porque ele é tudo, inclusive o nosso consolo. É difícil muitas vezes lidar com o sofrimento, com as dores, com as lágrimas, mas nós podemos encontrar consolo em Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 4, nós encontramos uma linda declaração. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo não escreveu isso em um assento confortável, uma luxuosa mansão, usando a linguagem de hoje com ar-condicionado, com piscina. Não. Ele escreveu isso dentro de uma prisão, em que era um luxo você ter um raio de luz do sol. E ele não falava com alguém que se ilude com uma historinha, um conto da carochinha. Ele falava como alguém que tinha fé, fé naquele que é a nossa rocha Jesus. E ele compreende perfeitamente as nossas lutas. Jesus, quando esteve nessa terra, viveu como nós vivemos e passou pelas mesmas lutas que eu e você passamos. Ele sabe muito bem o que é perder um ente querido. Ele sabe muito bem o que é sentir dor, sentir fome ou qualquer outro tipo de dificuldade. Em Hebreus, nós vemos uma linda declaração também. Hebreus 4,15 diz: Não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Esses versos nos dão um panorama de quem é aquele que nos convida. Quem nos convida é o Todo-Poderoso, e o amor dele para conosco é incondicional. E diversas vezes ele nos deu palavras para nos encorajar, para nos fazer seguir em frente. E uma delas são conhecidas como bem-aventuranças. E é sobre elas que eu quero falar brevemente com você hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que as bem-aventuranças têm como objetivo falar sobre o céu, e não meramente sobre as coisas desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo caído. Ele tem o objetivo de nos resgatar desse mundo caído e nos levar para o céu. Por isso Jesus falou das bem-aventuranças, porque elas apontam para um lugar melhor, para uma cidade que tem um fundamento feito pelo próprio Deus. E em Mateus 5 nós encontramos as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. Ou seja, Jesus está dizendo que nele somos felizes. E ele fala isso porque ele sabe que nem sempre é fácil seguir o caminho certo. Mas por meio dele nós somos mais do que vencedores. Por meio dele nós encontramos força para vencer os gigantes, para vencer todos os obstáculos. E a primeira das bem-aventuranças diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que tem um espírito humilde, ou seja, aquele que tem disposição para aprender, aquele que reconhece o seu erro e se achega, se aproxima do trono da graça. Esse é verdadeiramente feliz.
A sociedade, o mundo diz que você reconhecer um erro perante os outros é um ato de covardia. Porém, o Rei do Universo nos mostra que isso é um ato de nobreza e não de covardia. A única forma de nós conseguirmos melhorar, de nós alcançarmos um nível melhor de espiritualidade e também da nossa vida cotidiana, é sendo humilde de espírito. Porque Deus não trabalha no coração soberbo, cheio de orgulho, e sim naquele que se quebra na sua presença, aquele que está disposto a ser usado pelo Espírito Santo. Então, Mateus 5,4, segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mais uma vez, nós vemos a ênfase na verdade de que Deus é o nosso consolo. Deus vê cada uma de nossas lágrimas. Ele sabe o quão difícil está sendo para você, mas Ele promete enxugar as nossas lágrimas. Ele promete nos dar paz que excede todo entendimento. E a mais linda de todas as promessas é que Ele quer enxugar essas lágrimas de forma permanente. E isso irá acontecer muito em breve, quando Ele voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ao longo das bem-aventuranças, nós vamos ver justamente isso, que elas nos apontam para o dia da redenção final, no dia que Jesus irá fazer novas todas as coisas. Por isso que ele nos convida a aceitá-lo como Salvador, porque somente nele encontraremos a solução definitiva para todos os problemas, inclusive a morte. O mestre continua: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui nós vemos como deve ser a atitude do cristão, do bem-aventurado. Hoje em dia é uma moda, é bonito dizer que você se vingou de alguém, que você, nossa, eu sinto rancor daquela pessoa, inveja. E o mundo aplaude. Mas, na verdade, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos ser mansos. Precisamos ter um espírito de mansidão como o dele. Isso é ser bem-aventurado, isso é ser feliz. Você não vai encontrar um significado para a sua vida dando lugar à raiva, à ira. Não. Você encontrará um significado para a sua vida dando espaço para aquele que é chamado de paz, luz do mundo, Jesus Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nem sempre é fácil você ser manso, você ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa que irradia amor para os outros. E não é errado você ficar inconformado com essas coisas. Você vê, os que têm fome e sede de justiça. Aqui vemos uma referência àqueles que estão inconformados com esse mundo injusto. Pessoas inconformadas que buscam a solução no lugar certo, que buscam a solução em Jesus. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Tentar fazer justiça com as próprias mãos não irá levar a lugar nenhum. Nós precisamos sempre olhar para cima, olhar para aquele que nos resgatou na cruz do Calvário. Porque fora dele não existe justiça plena. Somente nele encontraremos as respostas. Somente nele nós podemos ter a certeza de que somos amparados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Novamente nós vemos Jesus falando do supremo mandamento, de amar uns aos outros. Em João, em 1 João, nós encontramos de que se alguém diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, o seu próximo, esse é mentiroso. E o amor de Deus não está nele. Sem amor, a mensagem do Evangelho se torna vazia, ela se torna sem significado. Nós precisamos viver o amor de Cristo
todos os dias. Isso é ser bem-aventurado. Isso é ser feliz. Você vê Jesus falando várias vezes bem-aventurados, ou seja, felizes. Somente nele nós podemos ser felizes. Somente nele podemos encontrar o que precisamos: amor, paz. E então Jesus continua: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ser limpo de coração é fundamental, porque se nós não estivermos de coração limpo, ou seja, se nós não entregamos o nosso coração a Jesus, toda a mensagem do Evangelho não irá tocar na nossa vida. O desejo de buscar a Deus desaparece. A vontade de fazer o bem às outras pessoas também desaparece. E, consequentemente, nos afastamos da fonte do amor eterno. E se afastar da fonte do amor eterno, naturalmente nos leva para o caminho da morte, para o caminho da destruição, para o caminho da ruína. Precisamos tomar muito cuidado para não deixar que as sujeiras de Satanás permaneçam aqui dentro de nós. A gente não pode deixar que o nosso eu domine. Sempre ele vai tentar dominar. Mas nós precisamos dizer, com fé, com as nossas palavras e ações: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E então Jesus fala mais uma vez: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para nós cristãos, paz é muito mais do que um mero sentimento. Paz é uma pessoa chamada Cristo Jesus. E buscar a paz com Deus e com os homens, naturalmente, é se aproximar do Salvador, pois Ele é a paz. Nós precisamos entender que paz só pode ser encontrada nele, somente nele. Portanto, aqueles que buscam a paz, que é Cristo Jesus, serão transformados e serão pacificadores. Buscarão sempre mostrar ao mundo que o amor de Deus é a melhor coisa, que o amor de Deus é a melhor forma de resolver os problemas, que é a melhor forma de enxergar o mundo e os problemas que nós vemos nele. E então, no verso 10, nós encontramos a mais linda, na minha opinião, de todas as bem-aventuranças. Eu acho ela a mais linda porque ela vai no que mais gera lágrimas, naquilo que mais nos faz chorar no nosso dia a dia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Constantemente nós enfrentamos dificuldades por causa da justiça do alto. Constantemente a gente enfrenta problemas por ter aceitado Jesus. E existe uma razão para isso. Nesse grande conflito entre o bem e o mal, as trevas sempre vão odiar a luz. Jesus disse no seu último discurso antes de ir para o Getsemane, João capítulo 15, versículo 18: se o mundo vos odeia, tenham em mente que antes me odiou. O mundo, Satanás sempre odiou Jesus. E nós éramos do mundo. Nós éramos propriedade de Satanás. Mas Jesus nos resgatou e nos transformou em filhos do Rei. E isso deixa Satanás muito incomodado. Porque agora a nossa colheita não será a destruição eterna, e sim a vida eterna. Ele não quer o nosso bem. Pelo contrário, ele quer o nosso mal. Por isso que Satanás tenta nos derrubar constantemente. Porque ele não quer que a nossa morada seja no céu. Eu quero dizer para você, o inimigo tem oprimido você porque ele não quer que você vá para o céu.
Satanás não quer que você passe a eternidade ao lado de Jesus. Ele não quer que as suas lágrimas sejam enxugadas. Ele quer que você encontre o caminho da destruição. Por isso ele te odeia tanto. Por isso que ele tenta te derrubar tanto. A sua luz, que não é propriamente sua, mas é a luz de Cristo, incomoda o reino das trevas, atrapalha em muito os planos do inimigo. Por isso que Jesus disse no verso 19: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. O mundo nos odeia porque nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. E o que que a gente vai fazer diante dessas coisas? Desanimar? Eu sei que a vontade muitas vezes é essa, mas o convite que Deus está fazendo para você hoje é: não desista. Lembre-se que você é precioso aos olhos de Deus e que ele não é um gigante adormecido. Ele é o justo juiz, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E não vai demorar muito para ele te resgatar. Só um pouquinho mais e ele vai voltar. E ele vai trazer justiça a todas as obras, feitas em aberto ou em oculto, sejam elas boas ou más. E todos aqueles que se entregarem nas mãos de Deus, que aceitarem Jesus como Salvador e suportarem as dificuldades, serão salvos, serão eternamente felizes. Eu imagino quão lindo será esse último dia. Em Mateus 25, versículo 31, Jesus fala desse último dia. E eu quero que você imagine essa cena esplêndida e maravilhosa. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não existem palavras para descrever o quão ansioso eu estou por esse dia, o quanto eu desejo esse dia. E eu espero que seja o seu desejo também, não somente hoje, mas todos os dias. Muito em breve, Jesus vai voltar. Essa precisa ser a nossa esperança. Eu termino dizendo a você: vale a pena esperar. Jesus é o nosso suporte, ele é o nosso consolo, o nosso refúgio e fortaleza. E muito em breve, todos os sofrimentos encontrarão um ponto final. A morte não será mais uma realidade presente. Todas as lágrimas serão enxugadas e tudo será feito novo. E se você resistir, se você aguentar, perseverar até o fim, a sua herança será encontrada nesse lugar maravilhoso. Eu convido você a orar comigo nesse momento e a refletir no que foi apresentado aqui. Que as palavras de Deus possam confortar o seu coração. Querido e amado Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso consolo, porque a tua palavra nunca volta vazia. Nem sempre é fácil lidar com o sofrimento e com as dificuldades, mas Jesus já pagou o alto preço. E muito em breve ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória para nos libertar. Por isso, nos ajuda a ter fé, nos ajuda a ter esperança e que sejamos bem-aventurados, ou seja, que a tua vontade prevaleça na nossa vida, que tenhamos um espírito humilde, um coração limpo e uma sede de justiça e o anseio, o desejo de estar em tua presença. Que tudo isso possa ser concretizado na nossa vida. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, ó Deus.
Esteja com cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. Abençoa o dia de cada um. Atende cada pedido, ó Deus, conforme o teu querer. E cuida dos corações lutados, daqueles que sofrem nesse momento, em especial as pessoas do Rio Grande do Sul. É o que pedimos e agradecemos pelo poder que é em Jesus. Amém.